Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar a seus discípulos: quanto a vós, acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e no entanto nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, valeis mais do que muitos pardais. Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho começa neste interim. Isso aí significa assim: o mundo é o que é. Não é bom a gente ficar muito voltado ao passado, nem ao futuro. Vivamos o presente é assim, cheios de tribulações também. Tem muitas alegrias, mas também tem as tribulações. E havia uma multidão, milhares, que se esmagavam uns aos outros. E Nosso Senhor, quando viu isso, disse: cuidado, acautelai-vos do fermento, da hipocrisia dos fariseus, que justamente cria essa forma de viver, um esmagando o outro. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado, não é? É uma forma de viver. E existe esse fermento da hipocrisia que faz estarmos próximos um dos outros, esmagando-nos reciprocamente. É uma forma de viver. E daí a gente tem que pensar muito bem, não é? O qual espírito, o qual fermento está animando nossa vida. A hipocrisia existia na época, né, no mundo grego, o hipócrita. O hipócrita era aquele que fazia o papel de protagonismo, ou protagonista, em uma peça teatral. Então, o culto à imagem de si é você querer sempre ser o primeiro. Isso não tem problema querer ser o primeiro, o problema é como ser o primeiro, né? Pisando o outro. É isso que Nosso Senhor está dizendo, para a gente ter cuidado e se desvencilhar disso, não ser escravo dessa maneira de viver, que é um disfarce, o disfarce da nossa realidade. A não aceitar como Adão, que não aceitou a sua realidade, Eva também não aceitou a sua realidade, a serpente, vós sereis como deuses. E se desobedecerdes a Deus, então é não aceitar ser humano, ser pessoa humana. Isso é hipocrisia, é um disfarce. Por isso que Jesus fala: tudo que for dito às escondidas será revelado explicitamente para todos. Então Nosso Senhor está falando aqui que existe essa diferença, não é? A diferença existe entre o coberto e o que será encoberto, que depois vai ser revelado. O oculto, que depois vai ser conhecido, porque o hipócrita ele disfarça isso. É uma maneira de viver que na aparência externa parece ser meu amigo, mas no fundo está querendo aprontar comigo. Então, Nosso Senhor está dizendo para a gente sair desse esquema, tá bom? Depois, Nosso Senhor fala também no Evangelho de hoje de não ter medo, não é isso?
Até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Os pássarozinhos também, que têm pouco valor, aos olhos de Deus têm importância e que, portanto, não devemos temer. Ele cuida dos detalhes de nossa vida também. Pequenas coisas também o Senhor tem cuidado em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.